Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aos Efésios capítulo 1, verso 3. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Nosso ponto em destaque, o batismo em nome de Jesus e o seu significado. Nós continuaremos no texto central que mostra de modo profundo, de modo que nos deixa maravilhado o significado do batismo. A gente não pode ficar naquelas questões superficiais, apenas pensando em Jordão, Elim, enfim, ficar só naqueles textos que mostra o lado formal do batismo. É lógico, precisamos saber também disso, mas é importante que nós cresçamos, que a gente, como o apóstolo Paulo escreveu lá em Hebreus capítulo 5, que a gente saia do leite, daquela fase de menino e passe a comer o alimento sólido. E a gente está chegando, aliás, temos chegado nesta parte que é o alimento sólido, a profundidade do significado do batismo. Como a gente já viu nos vídeos introdutórios, no capítulo 5 aos Romanos, Paulo, depois de fazer aquela analogia entre Adão e Cristo, e ele foi mostrando contrastes entre um e outro, embora Adão é o lado negativo, mas o apóstolo mostra que Adão foi uma figura daquele que havia de vir. E, como sabemos, este que havia de vir e veio foi o nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo, descrevendo cada detalhe neste capítulo, ele conclui dizendo que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aí então, ele, chegando no capítulo 6, embora a gente só cita capítulos, porque já temos esta norma de obedecer a esta divisão, capítulo e versículo, mas melhor, porque isto foi criado muito mais tarde. No período apostólico não era assim. O texto era sem divisão. O texto
era como uma carta. Quando nós escrevemos para um amigo nosso, ou aquele que está namorando, escreve para sua namorada ou noivo ou noiva, o que interessa é o texto. Para os apóstolos, aqueles que escreveram suas respectivas cartas, também era assim. E chegando então no primeiro versículo do capítulo 6, ele faz aquela colocação, como diremos. Vamos ver aqui. Que diremos, pois? Note, esse termo, pois, já nos indica a ligação direta com aquilo que ele vem descrevendo no capítulo, nos versos anteriores. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante, dizendo numa linguagem bem popular. Bem, já que aonde o pecado abundou, superabundou a graça, então vamos pecar e pecar para que tenhamos mais da graça de Deus. Não, o apóstolo está dizendo, não é assim, não é isso que eu quero dizer. E ele fala, como permaneceremos no pecado, nós que para ele morremos? Aí então, na sua sabedoria, melhor dizer, na sua grande revelação de Deus, ele vai mostrar o que significa, o que é esse morrer, ele afirmar com tanta segurança, como permaneceremos no pecado, nós, os que para ele morremos? Aí então, ele entra na questão batismal, na questão do batismo. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Ele, em parte, ele está dizendo, bem, vocês como inteligentes, ou deveriam ser tão inteligentes, que já deveriam saber, ou já sabem, que esse morrer, esse fato de eu estar dizendo que nós já morremos para o pecado, tem a ver com aquele dia, com aquela data em que vocês foram batizados. Mas como? Ele vai descrevendo cada detalhe. Ou não sabeis, ou ignorais, que todos quantos fomos batizados em Cristo, isto é, batizados em nome de Jesus Cristo, ou seja, batizados para dentro de Cristo, fomos batizados na sua morte. Isto quer dizer o quê? Se eu fui batizado em Cristo, se eu fui introduzido em Cristo, no corpo, então, aquele corpo
que foi morto, eu morri, você morreu com ele, pois você foi introduzido nele. É o que diz o texto em sua revelação profunda. Ou ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Ele continua sendo sepultados com ele no batismo. Eu repito sempre, é por isso que tinha que ser, ou que tem que ser, em água, em muitas águas. Por falar em sepultados, você já viu algum sepultamento em que só joga um punhadinho de terra sobre o cadáver, sobre o morto? É claro que não. Sepultamento significa que aquele corpo morto foi colocado sob uma profundidade, sob uma quantidade grande de terra que cobriu aquele corpo. O batismo nas águas, ele tem a ver com isto. Por isso, se fala no Novo Testamento, em Rio Jordão, em Elim, onde havia muitas águas. Paulo está dizendo do significado, sendo sepultados com ele pelo batismo na morte. É lógico que ele está usando uma figura para ensinar algo espiritual, numa literalidade profunda, sendo sepultados com ele no batismo na morte. Na continuidade dos vídeos, a gente vai mostrar o outro lado. Já que morremos com ele, fomos sepultados com ele, tem que haver também a ressurreição. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.